Em 1995, um país vizinho passou por algo semelhante ao que vimos agora no Brasil. Em um documentário da Folha de São Paulo, revelaram como o crime organizado na Colômbia infiltrava o alto escalão do governo com subornos, contatos e ameaças. O objetivo? Garantir impunidade, reduzir penas e até mesmo obter acesso a decisões antes que fossem anunciadas. Hoje, o Brasil enfrenta uma versão moderna dessa realidade mais discreta, mas igualmente assustadora. A reportagem do Metrópolis expõe como o primeiro comando da capital, uma das maiores organizações criminosas do país, tentou se aproximar do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal em busca de influência. E não foi sozinho. Havia indícios claros de que interesses internacionais também estavam por trás disso. E aí entra a Rússia. A pergunta que vai te acompanhar durante este vídeo é: até onde essas conexões entre o crime, o judiciário e até governos estrangeiros estão afetando sua vida hoje? Porque eu vou te mostrar que se você ainda tem liberdade para falar, pode ser graças a um ministro que resistiu ao ataque. E isso, infelizmente, não é comum. O foco da investigação divulgada pelo Metrópolis está em Rodrigo Felício, conhecido como Tiquinho, um dos líderes do PCC presos em São Paulo. Ele estava sob relatoria do ministro Cássio Nunes Marques e, segundo as provas reunidas pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ele tentou estabelecer contato com o gabinete do ministro, usando inclusive sua filha como intermediária. Tudo começou com cartas escritas à mão, entregues com a ajuda da companheira de Tiquinho, que visitava os presos regularmente. Essas cartas continham instruções específicas sobre como contatar pessoas ligadas a Nunes Marques. O plano era claro: conseguir uma audiência. E não uma audiência qualquer, uma conversa privada, fora do rito judicial, onde poderiam oferecer algo mais do que jurídico. Será que essa tentativa falhou por acaso? Ou será que alguém lá dentro do STF já sabia o que estava acontecendo? O documento obtido pelo GAECO analisa 683 páginas de comunicações interceptadas da facção. Entre elas, há menções diretas ao nome do ministro Nunes Marques, bem como a possíveis encontros marcados com interlocutores próximos a ele. O PCC não procurava apenas um advogado ou uma audiência protocolar, queria uma porta aberta dentro do STF. Há uma frase desse material que me chamou a atenção: se cair com Fachin, Toffoli ou até com Xandão, resolvemos rápido. Mas caiu com o Nunes, esse aí não abre. Isso mostra que a facção já tinha um modus operandi no tribunal. Ela sabia exatamente quem podia ser pressionado, subornado ou convencido. E o fato de terem mencionado o nome de Nunes indica que tinham interesse nele. Mas cá entre nós, o PCC não esperava que o ministro fosse diferente. Eles tentaram, de tudo: o WhatsApp criptografado, contatos através de advogados anexos, até mesmo uma reunião agendada com um suposto aliado político. No entanto, Nunes Marques não só ignorou o contato, como negou todos os pedidos da defesa apresentados no julgamento. Cássio Nunes Marques virou alvo por uma razão simples: seu voto tem peso. Ele é conhecido por suas decisões firmes e técnicas. Diferente de outros ministros, que já mostraram maior flexibilidade, Nunes parece seguir a Constituição de forma mais rígida, e isso torna vulnerável às investidas de quem quer manipular o sistema. O PCC sabe disso. Se eles conseguirem chegar a alguém como ele, ninguém mais está seguro. Nem o Congresso, nem a polícia, nem mesmo você, assistindo aqui esse vídeo. Mas, felizmente, o caso mostra que esse tipo de estratégia tem limites. Quando Tiquinho tentou, pela quinta vez, marcar um encontro com o gabinete de Nunes, a resposta foi clara: silêncio. Nenhuma resposta oficial. Pedidos rejeitados sistematicamente. Era óbvio que o ministro não abriria espaço para barganhas paralelas. Isso irritou o grupo, e levou a uma nova fase do plano: mudar o processo para outro ministro. Usando a máquina política que domina parte do judiciário paulista, eles tentaram redistribuir o inquérito para ver se caía nas mãos de alguém mais maleável. Essa técnica de redistribuição é comum no meio criminal. Funciona assim: se o juiz atual não colabora, manda o processo para outro lugar. Se o promotor não aceita o acordo, pressiona-se por outra instância. E se ninguém ceder, começa-se a buscar ajuda externa, como foi o caso das conexões russas. No processo contra Tiquinho, os advogados usaram diversas manobras para mudar o destino da denúncia. Pediram prorrogação de prazo, questionamentos sobre jurisprudência e até invocaram questões humanas, como o bem-estar psicológico do réu. Nada funcionou com Nunes Marques. Ele manteve a linha dura. Agora, o que assusta não é o fracasso imediato, mas o futuro da tática. Como o PCC faz para garantir que novos processos caiam em mãos certas? Será que a resposta está em Brasília?
Será que há parlamentares sendo usados como intermediários entre o crime e o judiciário? Você confia que seu filho, que trabalha no setor público, não seja ameaçado por essa rede? Pois é isso que está em jogo. Outro ponto crítico da narrativa é o envolvimento da Embaixada da Rússia no Brasil. Isso pode parecer ilusório, mas não é. Documentos apontam que agentes vinculados à embaixada estariam ajudando criminosos brasileiros a obter documentos falsificados incluindo identidades, registros e até passaportes oficiais do Brasil. Isso não é ficção. Países como Ucrânia, Estados Unidos e Reino Unido já descobriram redes de falsificação russas operando internacionalmente. O papel da Rússia nesses esquemas é claro. Eles oferecem suporte técnico para grupos criminosos locais e, em troca, pequenas vantagens futuras. E o que isso tem a ver com o STF? Simples. Se o PCC não conseguiu chegar diretamente ao ministro, talvez tenha usado a Rússia como intermediária. Há um detalhe: um agente russo, com residência no DF, mencionado em gravações como Ponte Segura, aparece várias vezes nos registros do GAECO. Ele esteve em Brasília no mesmo período em que o PCC tentava marcar a reunião com Nunes Marques. E se o PCC não precisasse falar diretamente com o ministro, bastaria alguém falando por ele, discretamente, nas sombras. O PCC não tem expertise em falsificação internacional. Mas os russos têm. Segundo especialistas da Belinga, uma empresa global de inteligência digital, a Rússia domina o mercado de falsificação de documentos. Passaportes, registros de propriedade, até certidões de nascimento são fabricados com alta qualidade. E pior, eles não cobram dinheiro. Ao menos, não imediatamente. Oferecem ajuda inicial como moeda de troca. Depois, exigem favores políticos, proteção, até mesmo acesso privilegiado a autoridades brasileiras. Já houve casos confirmados. Em 2019, a PF flagrou um cidadão russo tentando entrar em uma base militar com um documento de identidade completamente falso e sem histórico de entrada no país. A única explicação plausível é que ele tinha apoio interno para conseguir isso. Então, se o PCC realmente usou a Rússia para chegar ao STF, quem garante que essa influência não está espalhada pelo governo? Quem garante que não há agentes russos infiltrados em outras áreas além do PCC? Apesar de todas as tentativas, o PCC não conseguiu nada com Nunes Marques. Ele rejeitou as solicitações, arquivou os pedidos de prorrogação e mantém a postura firme. E essa resistência fez o grupo mudar o plano. Agora, o que se vê é uma corrida silenciosa por outros nomes dentro do STF. O PCC tenta entender quem mais pode ser influenciado. Quem mais tem agenda própria. Quem mais precisa de financiamento. E a resposta pode estar em Brasília, onde a cada dia surge um novo intermediário. Um deputado federal foi apontado como possível elo entre o PCC e o núcleo político. Ele viajou recentemente para Brasília, dizendo que iria acompanhar um projeto importante. Mas não foi visto em nenhum debate legal, apenas em jantares fechados, onde ninguém gravou, ninguém registrou, ninguém testemunhou. A reportagem também destaca que o PCC pode pagar por contatos caros. Eles não só oferecem dinheiro, mas também investem em campanhas eleitorais, em cargos públicos e até em projetos sociais. Tudo para garantir que, quando preciso, alguém vire olho, ouvido e voz dentro do STF ou do Planalto. O problema é que essa infraestrutura não é visível. É oculta em consultorias, convênios e parcerias. E, muitas vezes, quem recebe não percebe que está lidando com o mal. Até que é tarde demais. Lembra de quando empresas foram surpreendidas com lavagem de dinheiro na Lava Jato? Pois é isso que está em jogo hoje, mas dentro do sistema judicial. E o pior, as vítimas podem ser você ou seu filho. É melhor não ter dúvidas sobre a capacidade do advogado, porque não vamos fazer isso por jurídico. Vamos fazer por pressão extrajurídica. Isso é grave. Significa que o plano não dependia de argumentos legais, mas de relações pessoais, de influencers, de canais informais de diálogo. E isso, infelizmente, ainda existe no Brasil. Enquanto isso, o ministro Nunes continua incólume. Ele rejeitou tudo. Mas o que se vê é que a tentativa não terminou com ele. Continua com outros magistrados, outros partidos e outras formas de influência. A relação entre crime organizado, diplomacia obscura e judiciário precisa ser repensada. Temos que perguntar: quem mais pode estar sob pressão do PCC? Até quando o STF vai permitir que alguns ministros decidam com base em emoção e não em lei? Quem garante que seu filho, seu neto ou seu vizinho não serão presos por um réu que decidiu negociar com bandidos? A resposta não pode ser apenas judicial. Precisamos de pressão popular,
de transparência real e de ministros que saibam dizer não. E cá entre nós, será que todos são tão honestos quanto Nunes Marques?